Bom, para responder essa pergunta, a gente utiliza diversas alternativas, né. Hã, o que é história é muito amplo. Muitas pessoas podem trazer diversos tipos de interpretação e isso cria diversos tentáculos, então às vezes fica muito difícil. E é uma pergunta muito comum que eu vejo familiares, amigos, colegas na área de história tendo essa questão para responder: o que de fato é a história, né? Claro que acho que, como qualquer área do saber, nós não podemos colocar num molde, né? Colocar numa caixinha, isso aqui é história e acabou. Não. Mas se a gente conseguisse definir, né, colocar numa afirmativa, olha, é isso, eu colocaria que é o exercício ou o estudo dos eventos passados e suas relações com o presente. Então, nós compreendemos que a história, ela deve ser vista dentro de um tempo e espaço. Nunca solta, etérea, no ar, assim. Não, nós precisamos compreender que a história ela sempre está inserida, deve ser estudada, visualizada dentro de um tempo e espaço. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando, em 1929, ocorreu aquela crise financeira na Bolsa de Valores, existiam questões do âmbito econômico que estavam envolvidas. No entanto, se nós analisarmos somente as questões econômicas, nós não vamos conseguir ver o todo o pano de fundo que está inserido para que aquilo ocorra. Então, por isso que é importante, porque quando eu falo que a história ela está inserida no tempo e espaço, eu também estou afirmando a interdisciplinariedade, ou seja, que há um diálogo muito grande da história com a política, da história com a economia. Eu não posso analisar nenhum acontecimento histórico e retirar, por exemplo, a economia. É impossível. Eu não posso analisar, por exemplo, em 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa, e dizer assim, não, analise por todos os âmbitos possíveis, menos o da economia. Isso seria loucura. Por quê? Porque ambas as áreas do saber, elas estão ali juntas. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Ele estuda, a história estuda o passado e vê as suas relações com o presente, tendo em vista toda essa relação com as outras áreas do saber. Isso é importante. Eu gosto de trazer muito um historiador da Grécia Antiga, Heródoto, e a investigação histórica dele. Todo bom historiador, estudante de história, o conhece de fato, e aquele que tem, né, o interesse pela área da história. E Heródoto, ele diz o seguinte, que a história ela era uma forma de investigação, na qual ele buscava entender os eventos do passado e suas causas. Ele acreditava que a história deveria ser baseada em evidências e testemunhos confiáveis, resultando em uma narrativa coerente. Isso é extremamente importante para o historiador. Por quê? Porque quando a gente fala de história, a gente não está falando de coisas sem alicerce. O historiador ele baseia as suas pesquisas, os seus escritos, em achados arqueológicos, em documentos, em testemunhas oculares, para que possa reconstruir esse passado. Então, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, porque é muito difícil, como é que a gente vai saber? A gente não tem quase documentação. Poxa vida, vamos pegar aqui uma civilização muito grande, a civilização egípcia, o Egito Antigo. A quantidade de documentação que temos deles é absurda. É tanta que nós podemos reconstruir o dia a dia daquela civilização. Por exemplo, através daquela documentação, a gente pode entender como eles se relacionavam como sociedade, compreender como era a sua política, como eles viam as questões de âmbito religioso,
as questões de âmbito econômico. Então, através dessa documentação de artefatos, de testemunhos, a gente pode reconstruir esse passado, interpretá-lo e entendê-lo de acordo com a mente de um egípcio antigo. Isso é importante. Isso só é possível, por exemplo, com outra área do saber, que é a arqueologia. Isso só se faz possível porque há essa relação história e política, história e economia, né? A gente faz essa dicotomia, história e economia, mas claro, mas elas andam juntas. É impossível nós estudarmos a história sem falar sobre as demais áreas do saber. Então é isso que é importante, é compreender esse passado, o presente, explorar esses eventos que moldaram quem nós somos hoje como sociedade e compreender os eventos que ocorrem hoje na sociedade do século XXI com um olhar crítico, com um olhar com métodos. Isso que é importante a gente destacar, porque, de fato, dentro da história existem métodos, né? A periodização, a análise crítica, enfim, as fontes primárias, secundárias, mas não é o caso nesse vídeo. Então, se a gente fosse simplificar para que fique mais fácil e prático, para que entendamos o que de fato é história, ele é, como eu falei anteriormente, um estudo, um exercício dos eventos do passado e suas relações com o presente.